Olá! Na Semana das Crianças, o Opinião Minas lembra que a criança lê e gosta muito de ler, claro, além de brincar. Sinal vem das participações, né? A participação dos pequenos nas bienais, ela aumenta a cada edição. Ler também aumenta o repertório dos baixinhos e abre um mundo de possibilidades para eles. E olha, o mercado está atento, mas quem escreve para a criança passa a sensação que isso é até secundário. Primeiro vem a missão. Pois é, e a satisfação que é falar para esse público, obviamente, encanta muito. Como o Bruno Lima deixa claro no seu mais recente trabalho. Tudo bom, Bruno? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bruno, a gente, eu sei que você sempre fez um trabalho voltado para adultos, você é professor, e um belo dia acordou e falou assim, gente, eu vou escrever para crianças, ou não foi bem assim? Como é que é o processo de amadurecimento para a gente voltar atrás e falar com esse público pequenininho? Bom dia a todos, né? Primeiro agradecer aí o convite de vocês, poder vir falar um pouquinho desses livros, muito bacana. Essa história começa já há muito tempo, lá desde a minha época do ensino médio, eu já gostava muito de criança, primeiramente, e de escrever. Tanto é que fiz letras, né? Hoje sou professor de português, trabalho já com adultos e veio essa vontade de escrever para criança recentemente, né? Eu participei recentemente de um programa de avaliação de livros de literatura infanto-juvenil e fiquei pensando, gente, quem sabe retornar aqueles meus projetos da minha época do ensino médio. E aí foram surgindo as primeiras histórias, eu fui retomando algumas histórias. A gente vai criando muito, né, Raquel? Assim, quem é professor está em sala de aula, mexe com literatura o tempo todo, então sempre tem uma história ou outra sendo elaborada e tal. E os livros foram surgindo. A ideia era escrever um livro só, aí vem uma segunda ideia, vem uma terceira, uma quarta, surgiram 6 livros infantis. E aí estão, né? Mas são esses livros. Um desafio muito grande, porque às vezes a gente fica assim, é aquilo que você trouxe da sua infância, porque o Menino e a Casa Misteriosa, inclusive que eu tô com ele aqui, ele tem uma ponte muito estreita entre o Bruno adulto e o Bruno criança, né? Mas os outros, aí eu fico me perguntando, porque parece que a nossa infância passou há tanto tempo, né? Não, a minha, a sua não. A minha não, a minha foi ontem. E aí, como é que a gente faz, assim, para falar nessa linguagem que os baixinhos vão entender, para os pequenininhos? Eu tenho uma relação muito grande com a poesia, assim, não digo que eu seja poeta, acho que seria muita né, pretensão minha falar isso. Com a poesia. Mas eu tô com um pezinho lá, gosto muito de música, então assim, crio alguns versos, né, os versos vão surgindo e as histórias vão aparecendo, né. Esse livro aí, O Menino e a Casa Misteriosa, ele foi na verdade, uma surpresa para mim. Eu estava navegando no Facebook. A gente está até vendo as ilustrações enquanto a gente está falando. Eu estava mexendo no Facebook e vi a foto de uma casa e falei, gente, mas espera lá, eu já estive na frente dessa casa. E fiquei pensando, buscando lá na minha memória e me lembrei, essa casa realmente fez parte da minha infância. Então, quando eu era criança, era uma casa abandonada que tinha perto, lá de onde eu morava, e surgiu a história de que essa casa era abandonada. Então, essa casa ressurge 30 e tantos anos depois, na minha vida, aí está a imagem da casa. Inclusive, a ilustração deixa claro que tem um mistério, olha que tem uns morceguinhos aqui, né? Uma coisa, uma atmosfera meio de medo, e criança tem essas coisas de inventar histórias do bicho-papão. E eu cresci achando que essa casa aí fosse a minha casa assombrada, né? Assim, os meus medos estavam registrados aí. E depois de 30 e tantos anos, eu fui ver que outras pessoas também tinham medo dessa casa. Eu resolvi, não, isso aí dá uma história, vai surgir um livro, e aí está. O Menino e a Casa Misteriosa conta um pouquinho dessa minha experiência com essa casa assombrada e tal. E isso é uma catarse, né? Porque quando a gente escreve assim, coloca no papel aquelas coisas que a gente sentia e tal, você acaba compartilhando um pouquinho do Bruno. Como é que é esse exercício? Sim, o que eu acho curioso nisso é porque a casa ficou escondida, né? Assim, eu cresci, a casa entrou no meu esquecimento e ficou enterrada, né? E depois de tantos anos ressurge isso. Enfim, foi prazeroso poder reencontrar essa casa e poder colocar aí pro público. Enfim, a minha experiência. E você, quando você escreve para criança, tem alguma pretensão de ser politicamente correto, ou sempre passar uma mensagem? Nada disso. Ou o compromisso é com o lúdico, com a fantasia mesmo? As mensagens, elas acabam surgindo meio que... Não cai na minha intenção, não é intencional. Porque eu estou falando isso por causa do Isabela e as abelhas. E a gente tem um problema sério, né? A gente já sabe que se as abelhas acabarem, né? Todo mundo, a gente até trouxe aqui no jornalismo, que metade das frutas e de alguns até animais nós não teríamos hoje, né? São alimentos que deixariam de existir. E às vezes o Isabela e a abelha me passa essa sensação, tipo assim, de compromisso mesmo, com sustentabilidade. A grande vantagem
vantagem de escrever para criança é porque você tem a liberdade de trabalhar com o imaginário. Claro. E qual é o meu compromisso com o real? Não tem. Então, aí nesse livro, por exemplo, tem uma abelha que sabe ler. Ah, né? adoro. Assim, pois é. E que embalou o mel num vidrinho, eu achei fofo. É uma gracinha, é uma gracinha. Então, acho que essa é a grande vantagem da literatura infanto-juvenil, né? De você poder romper realmente com a realidade e entrar, né, onde você deseja. Um desses livros surgiu tomando banho, aí veio um verso. Qual? É o Menino Voante, o menino que sai voando. Aqui, ele tinha dificuldade de comer. Aí surge o primeiro verso. Era um menino magrinho que se chamava Renato. Ele tinha um defeito, não gostava da comida no prato. Aí rimei Renato com prato. Aí a história foi surgindo. Você falou que não era poeta sim. Pois é. Tenho um pouquinho de dificuldade de assumir esse meu lado poeta. Mas criança gosta, né? Eu acho que a rima, ela quando a gente rima, eles gostam muito. Essa brincadeira com as palavras, assim, é muito sedutora para as crianças. Certamente. Eu tenho, assim, outros exemplos também, igual o professor Léo Cunha, né? Que é jornalista e começou a escrever muito em função da filha dele. E tem a Miriam Leitão, que também tem um neto e tudo. E são pessoas, assim, de áreas completamente diferentes. E aí elas enveredam aí pela literatura infantil. Quem que é o seu, vamos dizer assim, testador de livros, assim? Você tem um testador, uma criança que fala assim, olha, tá assim, tá assado, você já fez isso? Eu tenho muitos amigos com filhos pequenos, né? Então eu mando para eles, gostou, não gostou, então sempre tem. E é importante isso, ou você não tem essa preocupação? Não, é bom, né? É bom. É pensando nas crianças, né? Pensando na gente também, no nosso lado criança. Então tem assim, Bruno, será que isso aí é livro de criança mesmo? E eu não sei se é, Para assim. Todas as Os adultos estão comprando, estão gostando, né? Os amigos têm recebido, o retorno tem sido muito positivo. Isso é bom. Quando você escolheu as ilustrações, foi uma coisa simples? Porque quando você fala de histórias que estão tão ligadas com a sua própria história, a ilustração é fundamental. Sim. É um sonho que está aqui dentro da cabeça, que precisa ser transformado, passado para o papel. Como é que é esse trabalho de escolha da ilustração? Eu não posso dizer que o livro seja só meu, né? É meu e do ilustrador, né? Então, assim, eu trabalhei com 2 ilustradores, o Hugo, de Congonhas, e o Gilberto, que é de Juiz de Fora, e cada um trabalha de uma forma diferente, né? Então, trocava muitas ideias com o Gilberto, o Hugo, ao contrário, ele era mais independente, né? Ele me mandava os desenhos, Bruno, você gostou, você não gostou? E é complicado você dizer assim, não gostei do seu trabalho, porque é um trabalho de um artista também, né? Que é a interpretação do que você falou para ele, né? Também é aquela coisa particular e subjetiva da pessoa, né? Então são 2 artistas, né? O escritor mais o ilustrador, trabalhando num tema, né? Eu com texto e eles com desenho. É uma coisa que não dá para ser imposta. Você tem que ter uma sinergia assim, com o ilustrador, né? Às vezes eu tenho uma ideia de um desenho, gostaria que essa passagem do livro fosse retratada dessa forma. Correto. Só que às vezes eles concebem de uma maneira que fica muito melhor do que aquilo que eu havia pensado. Essa experiência é muito interessante. Então acaba sendo realmente uma criação coletiva, né? Nós estamos aí na Semana das Crianças, né? Nada melhor que presenteá-las com literatura. E a gente sabe que as crianças, algumas pessoas têm a mania de achar que livro não é para criança. Sim. Livro é para criança. Livro é para criança e ouço muito falar assim, porque o brasileiro não lê, assim, conversa fiada. Eu acho que o brasileiro lê sim. O que mudou foram as plataformas de leitura, né? Talvez as pessoas não estejam lendo os romances tradicionais, canônicos, mas todo momento nas redes sociais nós estamos fazendo leitura, no ônibus nós estamos fazendo leitura. Então talvez o conceito do que se entende como leitura, como literatura, como consumo de literatura, talvez isso tenha mudado, né? Mas os livros físicos estão aí. Eu, particularmente, acho muito mais bacana você ter o papel em mãos do que ter o livro digital, né? Então você, o Bruno, não acha que as plataformas digitais rivalizam com esse trabalho impresso, vamos dizer assim? Rivaliza um pouquinho. Um pouquinho, né? Hoje em dia as pessoas acabam optando mais pelo digital, né? Mas nada como o prazer do livro táctil, né? De tocar, né? A materialidade. Isso teve muito presente na sua infância e você acha que isso foi fundamental até para a escolha da sua profissão? Eu li muito, sim. Li muito gibi. Venho de família pobre, mas gibi era uma coisa super acessível, mas a gente pegava do coleguinha também, era tranquilo? Sim. A escola, a biblioteca da escola, fantástica, né? Então, na verdade, eu não sei de onde é que vem essa minha aptidão por ser professor e pela literatura. Não sei. Talvez da música, né? Eu sou muito ligado à música, não sou músico, mas sou um apreciador da música popular brasileira, que está muito próxima da poesia, então daí vem essa minha questão toda com a poética, com a linguagem poética. E na mineiridade, né? Porque esse livro foi feito os livros foram feitos por 3 mineiros. Sim.
A gente pode dizer que nessa obra a gente consegue resgatar um pouquinho dessa coisa mineira dentro da literatura, e como é que é essa relação de Minas com a literatura? Bom, não porque eu não sou mineiro. Ah, você não é mineiro, né? Você não sabia. Você tem um pezinho no interior. Não, eu sou já são muitos anos de Minas Gerais, já me considero mineiro. Eu também não sou mineira, mas eu também, para qualquer coisa, eu sou mineira sim. Eu sou do interior do Rio de Janeiro, mas a minha mãe é aqui de Minas Gerais, então passava férias aqui em Minas, então tenho muito já da cultura mineira. Estou há 18 anos aqui, já em Minas Gerais. Né? Consegue falar bem sobre essa então cultura. sempre tem um aizinho, sempre tem um trenzinho, mas quando você vai escrever o livro, você acaba ficando meio um pouco fora disso. Então você vai ver assim, na hora que você lê o livro, não tem traços da cultura mineira, tem traços da cultura brasileira, né? Entendi. Então é uma coisa mais... Porque não tem diferença, por exemplo, aquilo que você viveu como criança no interior do Rio de Janeiro não é muito diferente do que você viveu também na sua, uma parte da sua infância aqui em Minas Gerais, Não, até porque família mineira, né? Primos, os tios mineiros, então... A gente bebeu na mesma fonte, né? A fonte do Rio de Janeiro e a fonte aqui de Minas. Né? Bom, quando eu recebo escritores, normalmente eles fazem algumas considerações em relação ao mercado. Sim. A gente, essa mesma conversa que a gente estava tendo há pouco sobre a questão do mercado digital, dessa rivalidade ou não, se ajuda ou não, mas eles normalmente reclamam que, apesar da gente saber que o brasileiro lê, ainda é um mercado complicado. Sim. Um mercado para criança, ele é diferente? E em que ele é diferente? Raquel, muito sinceramente, quem faz esse tipo de trabalho, a gente não ganha dinheiro com isso. Assim. Quero vender... Para ganhar dinheiro? Não, as editoras cobram para lançar o livro da gente. Ainda mais quem está começando, que é desconhecido, né? Falava sempre disso, se eu fosse um Luiz Fernando Veríssimo, talvez o tratamento seria outro. Então tudo é muito burocrático, tudo é muito custoso. Mas eu conheço escritores também com um nome na praça e eles reclamam da mesma coisa. É muito mais prazer do que o trabalho em si. Assim. É aquilo que eu falei no início mesmo, né? Primeiro vem a missão, depois não fiz o livro com a pretensão de, vou ganhar com isso, vou ter um retorno com isso. Não. O retorno é o sorriso da criança, o retorno é o pai, né? O pai amigo lá que compra o livro, que gosta do trabalho. Agora, retorno em termos de finanças, isso aí... Não vem. O que a gente pode mudar esse mercado, então? Porque o escritor também tem que pagar suas contas e faz um trabalho fundamental. Literatura infantil é algo importantíssimo para a gente já começar a formar esse adulto leitor. Então, o que você acredita? É parte de cada um de nós também de valorização? Disso que a gente não está valorizando? Eu, sinceramente, não sei. Assim, eu tenho muitos amigos que... você fala assim, você quer o livro? Quero o livro. Tá, mas eu não posso ficar dando livro para todo mundo. Tem um trabalho por trás disso, né? Teve um investimento por trás disso. Eu, sinceramente, não sei. Assim, pessoas que fizeram o curso de letras comigo, amigos próximos, tem interesse, que legal que você lançou o livro e tal. Sim. Mas o livro é caro. É verdade. Né? É um material bacana, né? É uma impressão muito bacana. O papel, enfim, a qualidade dessa publicação ficou muito interessante, né? Muito bem. Então, assim, o livro não é barato, o livro já está à venda, enfim, E a gente tem que ajudar o escritor. Olha, você... Nós estamos na Semana da Criança, como eu bem falei, mas você não fez o lançamento porque você, inclusive, estava fazendo arte. Sim. Mesmo adulto, fez arte, machucou o braço, brincando de patins, né? Porque a gente tem que continuar exercendo essa coisa infantil nossa mesmo. Certamente. Mas em breve a gente vai ter um lançamento. Como que a gente faz para entrar em contato com você para participar do lançamento? Os livros eles já estão à venda, né? Claro. Já houve um lançamento na Bienal de São Paulo. Eu não pude ir por conta do meu acidente, fiz uma cirurgia recentemente, estou com pinos implantados no braço, não pude ir. Os livros já estão à venda na Livraria Cultura, pelo site da editora Autografia, e eu criei uma página no Facebook também, para poder divulgar tanto o meu trabalho quanto as obras. Então, se alguém tiver interesse, pode entrar lá, Bruno Lima, procure lá por mim no Facebook. Sensacional. E aí está. Parabéns para você, obrigada pela obra infantil, né? Porque a gente tem mais aqui estimular nossas crianças a ler. Beleza, agradeço, muito obrigado. Bom, gente, então a gente vai para um rápido intervalo. E aí, da literatura, nós vamos embarcar numa viagem pela sétima arte. É um instantinho só. Até já.